Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Hoje, dia 2 de março de 2022, nós estamos estudando o tema como podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor, e nós estamos para isso utilizando para este começo de conversa o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformações ou transformação. A autoria do texto é de Paul David Tripp. É claro, nós não vamos fazer aqui uma cópia idêntica dos tratados do Paul David Tripp, mas alguns destaques que acreditamos que são úteis para os nossos estudos, assim como nós iremos utilizar outros autores, como fizemos com o tema idolatria nas últimas quartas-feiras, antes de assumirmos esse tema. Nós iremos observar hoje, dentro desse grande tema maior, como podemos ser instrumentos na mão do Redentor, pelo menos 3 pequenos subtemas que são tratados aqui com muita gravidade, para que possamos ser melhores instrumentos nas mãos do Redentor. O primeiro tema, ele tem um objetivo de olhar a atmosfera onde nós estamos. É o tema chamado o perigo da igreja casual. O segundo tema, ele trata de sentimentos e idolatria. Por vezes nossos sentimentos parecem coisas muito simples, elementos muito simples, mas por detrás dos nossos sentimentos está adoração de alguma espécie, ou a Deus ou aos ídolos. Não há meio termo, ou a um ou outro. Nós vamos ver porquê disso. E o terceiro é abordarmos como subtema a dificuldade que temos de confrontarmos. Nós não somos pessoas muito confrontativas. Por que será? Por detrás disso também se esconde um tipo de idolatria. Portanto, seguiremos então nosso tema maior, como podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor, hoje abordando esses 3 subtemas, começando pelo primeiro, o perigo da igreja casual. A palavra igreja vem do grego eclésia e transmite a ideia de reunião de grupo de pessoas para tomada de decisões envolvendo interesse comum. É interessante a origem desta palavra, né? A palavra eclésia, ela vem do grego, mas só isso não diz muito. Significava um tipo de ação comunitária dos cidadãos gregos que precisavam resolver os problemas. Então eles se reuniam e um dentre eles que tinha mais conhecimento presidia, e aí eles tomavam as decisões que eram melhores para a sociedade deles, para a comunidade deles. A igreja de Cristo, o Evangelho, particularmente nas epístolas de Paulo, toma de empréstimo esta palavra que tem um uso político. O berço da palavra eclésia, igreja, é político, para designar uma aglomeração santa, uma reunião santa, reunião de pessoas que creem em Cristo. No texto que nós lemos no início, que é Atos 2,44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esses discípulos e discípulas são retratados e retratadas como pessoas que partilhavam de uma convivência muito profunda. Isto é, até partilhavam seus próprios bens, ou o fruto da venda de suas propriedades. Mais ainda, eles tomavam refeição juntos constantemente. Em poucas palavras, eles se conheciam muito bem. Pensando de uma maneira geral, Tripp faz uma consideração sobre a igreja e comenta que nos distanciamos desse tipo de convivência sadia, desse tipo de modelo que nós temos no livro de Atos. E o resultado disso é o que ele chama de igreja casual. Vejamos então o que ele diz sobre isso. Eu tirei aqui uma porção do texto dele e eu vou
lê-lo. Então, palavras do David Paul Tripp seguem agora. Temos a tendência de manter relacionamentos casuais de modo permanente, que nunca se tornam relacionamentos de intimidade verdadeira. Existem coisas que sabemos a respeito um do outro, mas essa compreensão nos engana por pensarmos que conhecemos os seres humanos que vivem dentro desses limites do nosso entendimento. Falhamos em ir atrás deles com boas perguntas. Isto estabelece o cenário para todo tipo de mal-entendido. Você não pode ministrar bem a alguém que você não conhece. Paremos um pouco aqui. O que ele está dizendo é que nós não nos conhecemos tão bem. Se parar para pensar, isto não está muito longe da verdade. Por exemplo, do auditório que está presente aqui, quantos conhecem o nome da minha mãe? Quantos conhecem? De quantos eu conheço o nome da sua própria mãe? Se você agora me perguntar qual a sua cor preferida, você acha que eu vou saber? Ou seja, o nosso conhecimento com o qual nós estamos acostumados é um conhecimento superficial. Nós nos conhecemos superficialmente. É claro que uns ou os outros conhecemos um pouco mais. Eu, por exemplo, tive o grande prazer e privilégio de ir na casa de cada um de vocês que está aqui comigo esta noite, nesse auditório. E isto para mim é algo importante, é significativo. Eu entrei na tua casa, partilhei de alguns instantes da tua intimidade, conversamos situações que foram compartilhadas. Agora pense um pouco mais. Quantas pessoas além de mim entraram na tua casa, desta igreja, e compartilharam dos mesmos sentimentos? Você consegue colocar todos nas suas duas mãos? Ou será que nem chega a isso? Portanto, o que Tripp está dizendo para nós nesse texto, uma preocupação sadia, é que nós não nos conhecemos muito, nós não nos arriscamos mais. E isso acaba fazendo com que os nossos relacionamentos se tornem superficiais. E nós precisamos, como comunidade, nos preocuparmos pela qualidade dos nossos relacionamentos uns com os outros. Igreja é convivência em alto grau de comprometimento. No Antigo Testamento, o fato da igreja estar relacionada a uma etnia, os judeus, essa solidariedade e identificação era facilitada. Todos partilhavam de um elemento comum, eram todos judeus. No Novo Testamento, o fato da igreja não estar mais relacionada a um grupo étnico aumentou a sua diversidade. Quanto a grupos, pessoas de diversas nacionalidades compõem a igreja a partir do Novo Testamento. Nós temos os gregos, e a carta aos Coríntios, não podemos ignorar, são cartas deixadas para a nação grega. Corinto fica na atual Grécia. Temos a carta aos Romanos, que fica na Itália, atual Itália. E nós temos também carta aos asiáticos, que é a carta à igreja de Éfeso, que fica na Ásia Menor, coração da Ásia Menor. É claro, nós também temos uma carta aos judeus, a epístola ou a carta de Tiago é uma carta endereçada à comunidade judaica cristã. Mas essa diversidade cultural e de nacionalidades não pode ser um impeditivo para uma comunhão mais pessoal, mais relacional. Em nossos dias não podemos sucumbir aos obstáculos a uma comunhão mais pessoal e relacional. É preciso voltar ao primeiro chamado da igreja, representada no texto de Atos, que lemos, 2:44. É preciso voltar a esse tipo de convivência, conhecendo-nos de maneira mais pessoal, importando-nos com os problemas uns dos outros de maneira mais profunda. E esse é um grande desafio que precisamos vencer. Infelizmente, esse estudo que eu estou dando hoje, ele não vai resolver o problema. Nós não vamos sair daqui vivendo esta comunhão agora, mas é um começo. Nós estamos colocando em pauta, estamos fazendo circular uma inquietação. Quem dera mais pessoas pudessem partilhar desse momento agora. Quem sabe quem for ouvir esse áudio possa
permitir-se sensibilizar pela necessidade que temos de possuir uma comunhão mais estreita. Então, comecemos a estreitar os nossos laços. É isso que nos fará uma igreja mais saudável, mais relacional, mais vivencial. Caso contrário, a sentença de uma igreja, entre aspas, casual, irá nos caber. Que adjetivo horrível, né? Casual é uma coisa que não é séria, que estamos ali por conveniência. Nós temos um relacionamento voltado para um certo distanciamento, nos conhecemos, mas nem tanto, né? Falemos, mas não tanto. Isso não é igreja. Igreja é relacionamento, é nos envolver, é brigar junto, é chorar junto, é rir junto. Eu desejo muito esta comunhão e eu quero crer que todos os irmãos que aqui estão, irmãs também. Portanto, o primeiro subtema foi abordado. Vamos pensar um pouco agora no segundo subtema, um tema que nós estamos sempre voltando nele, que é a questão da idolatria, dessa vez voltada mais a sentimentos. Eu quero começar com o texto de Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Talvez você tenha ouvido em algum filme, novela, história ou canção a seguinte expressão: siga o seu coração. Essa ideia, talvez pela sua simplicidade, ou quem sabe por sua aparente singeleza, vende-se como uma verdade inquestionável, algo essencial, indubitável, isto é, sem sombra de dúvidas. Acontece que a Bíblia não concorda com esta ideia. Deus sabe muito bem o que habita em nossos corações. Engano, engano e engano. E mais, corrupção. É por isso que nossos sentimentos precisam ser observados com cautela. Paul David Tripp comenta acerca disso da seguinte maneira, abre aspas aqui: meus sentimentos são uma das maneiras de meu coração expressar o que desejo, o que aprecio, atencio. Se vivo para seu afeto e você me rejeita, os sentimentos de tristeza irão impregnar minha vida. Se aprecio a realização pessoal e sou bem-sucedido, estarei feliz. Embora eu possa não ter gozo e minha felicidade possa ser passageira. Se nós queremos saber o que as pessoas realmente querem, precisamos aprender a respeito de sua vida emocional. Felicidade é o resultado de obtermos o que nosso coração deseja. O desânimo é a resposta emocional do meu coração quando aquilo para o qual eu vivo se distancia de mim. Meu coração se enche de medo quando de repente perco aquilo que estou convencido que preciso. Para resumir, nossos sentimentos refletem aquilo que adoramos. Eles revelam aquilo que capturou o meu coração. Um dos erros mais comuns, meus irmãos e irmãs, com os nossos sentimentos é confundir os nossos sentimentos com a nossa personalidade. Uma das lições mais básicas é nós sabermos guardarmos a seguinte frase: eu não sou meus sentimentos. Meus sentimentos é a minha interpretação emocional quanto ao acontecimento, mas não sou eu. Eu estou triste, eu sou triste, é diferente. Alguma coisa pode causar-me tristeza, mas eu não sou a tristeza. E aquilo não me representa totalmente. Eu posso estar triste, mas eu preciso olhar o meu sentimento distanciado. Ele é uma parte importante de mim, não vou negar, mas ele não sou eu. E nem tudo aquilo que me deixa feliz ou triste, de fato, é aquilo que deixa Deus triste ou feliz. Quantos, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui para algo extremo. Quantos homens e mulheres não estão felizes no adultério? Não se sente recompensado com uma relação adúltera, onde acreditam que estão sendo de fato contemplados pela felicidade e destrói seus casamentos?
São pessoas que estão felizes dentro daquele relacionamento extraconjugal pecaminoso. É por isso que muitos casamentos vão à bancarrota ou fracassam, porque algumas pessoas se sentem recompensadas por uma relação pecaminosa. E Deus está feliz com isso? Claro que não, mas aquela pessoa naquele momento, com certeza ela está. Por isso os sentimentos que nós temos não representam Deus. Da mesma maneira, eu posso estar triste e Deus estar alegre. Isso pode acontecer. Por vezes eu posso ter dificuldade em abrir mão de algum bem. Supomos que eu seja avarento, que eu seja ganancioso. É difícil me desprender para dar uma oferta. Você não se arranca a calça, mas não arranca o dinheiro da calça. Aí a pessoa dá o dinheiro, dá até com peso no coração, mas ela fala, assim mesmo eu vou dar, vou vencer meu sentimento e vou entregar aquilo que pertence a Deus. Deus estará contente, embora a minha luta imediata possa não ter me trago felicidade. Eu queria ter meu dinheiro. É o início de luta contra a idolatria da ganância, contra a idolatria do dinheiro. É o início. Ninguém começa dando o dízimo, talvez de grato coração. Isso não é o caminho natural para todos. Alguns sim, outros têm mais dificuldade para lutar contra a idolatria e vencem a idolatria, lutando contra os seus sentimentos, ainda que estejam tristes. Eu estou perdendo. Não, mas Deus há de prover, por exemplo. Então, os nossos sentimentos não é Deus, muito menos nossos sentimentos somos nós. Eles não representam o certo ou errado, é apenas uma reação emocional. Agora, quantas pessoas não ficam, às vezes, não perdem o juízo, confundindo os seus sentimentos com Deus? Não, Deus manda me dizer, que a pessoa ficou brava com alguém, né? E Deus está irado com aquela pessoa. Por quê? Porque você está irado. Então quer dizer que você é Deus? Que você tem um canal emocional direto com Deus? Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Isso não acontece, não é assim. Isso é algo insano. Deus é um ente e nós somos um outro ente. Nem com os nossos cônjuges, com quem nós conhecemos tão bem, nós não reagimos emocionalmente igual com as mesmas circunstâncias, que dirá Deus, que é um ser diferente. É muita pretensão crer-se com os mesmos sentimentos de Deus. Nós não somos nossos sentimentos. Mas, meus irmãos e irmãs, creiam-me, essa lição não será aprendida por todos. Poucos têm a condição de ter esse desprendimento. E, infelizmente, os círculos evangélicos ainda estarão cheios de pessoas que acreditam ser Deus, mesmo não dizendo que creem. Portanto, se tem vontade de chorar, chore, mas investigue os seus motivos. Talvez o motivo do choro possua o lastro do egoísmo. Esaú chorou, está lá em Gênesis 27, 38. Quem o visse nesse primeiro momento talvez fosse assaltado por um sentimento de pena de Esaú, mas suas lágrimas foram apenas o resultado do desprezo das bênçãos espirituais de Deus. Isso se refere ao momento em que Esaú decide vender o direito da sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Isso foi um desprezo às coisas de Deus. Se você tiver vontade de rir, ria, mas verifique a razão de sua alegria. Há pessoas que se alegram quando a tempestade cai sobre os outros, ficam felizes com a dificuldade do próximo, demonstram o habitar de trevas em seus corações. Dura sentença carrega quem se alegra no infortúnio do próximo. Ai de nós, meus irmãos e irmãs, que esse sentimento não venha a brotar, sabe, esse sentimento do bem feito. Guarde-nos o Senhor de termos prazer na ruína de quem está ao nosso lado. Que Deus nos guarde. Agora, esse sentimento pode nos assaltar, mas ele vindo em nosso coração, confessemos esse pecado a Deus. Senhor, guardai. Que o infortúnio daquele que eu talvez não goste por algum motivo,
não venha a alegrar esse meu coração pecaminoso. Guarda-me dos meus sentimentos. Tristeza e alegria e tantos outros sentimentos, eles por si mesmos não são portadores da verdade. São reações emocionais, interpretações pessoais dos momentos que vivemos. Se acaso seu coração discordar disso, lembre-o que a verdade está em Deus e em sua palavra. Que nossos corações se harmonizem com as Escrituras, nunca o inverso. Se o nosso coração quer uma coisa e as Escrituras dizem que devemos ter outra, tanto pior para o nosso coração. Não são os nossos sentimentos que devem se tornar obstáculos para fazermos a vontade de Deus. E essa luta pode ser bem representada no arquétipo, no modelo maior de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua luta contra os seus sentimentos no Getsêmani. Quem aqui nunca passou por tempos sombrios, sabendo que as circunstâncias nos arrastam para um momento decisivo, a qual nós não queremos que se desdobre, mas nós oramos: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, mesmo que isso resulte em dissabores. Por isso, a luta contra os nossos sentimentos, ela não é uma luta simples, não é fácil lutar contra o nosso pecado, e também não é fácil lutar contra os outros que pecam contra nós. Nós vivemos num mundo caído, pessoas irão pecar contra nós, seremos vítimas de injustiça. Isso não deve nos estranhar. Deus, fui vítima de injustiça. A injustiça reina em nosso plano. É a mesma coisa que você sair na chuva e reclamar porque foi molhado. Nós vivemos em um mundo que crucificou o Filho de Deus. O que você espera que ele vai fazer conosco? Nos acariciar? Jesus Cristo disse: olha, se mataram o Filho, o que vão fazer com seus seguidores? Com certeza serão perseguidos, hostilizados. Por isso, não podemos estranhar o fogo ardente que por vezes podem vir contra nós, como Tiago nos aconselha. E a tristeza, a alegria e esses sentimentos, eles fazem parte do controle que nós temos que ter do nosso jardim interno, daquilo que está dentro de nós, aqueles ramos que vão tentar se assenhorar, subir pelas paredes, fechar tudo, e nós temos que estar com nossa tesourinha ali, podando, para que eles não saiam de controle, não sufoquem todo o nosso cômodo interno, nosso coração. Nós não temos controle com a floresta. Eu não posso modificar o que o meu vizinho pensa sobre mim pecaminosamente, ou o que o meu colega de trabalho pensa sobre mim. Eu não posso modificar isso, mas eu posso cuidar daqui dentro, dos meus sentimentos. Isso já é muito trabalho. Terceiro subitem, ele está relacionado com os outros dois, que é a ideia de confrontação como mandamento. Nós temos um mandamento que é nos confrontar. Vamos ver isso. Texto em Levítico 19:18 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja nesses textos de Levítico, na verdade é um texto só, no capítulo 19, verso 17 e 18, os destaques. O Senhor mandando que nós repreendamos nossos irmãos. Imagina só, isso não é muito na nossa cultura. A cultura brasileira, a linguagem portuguesa carrega muito de eufemismos, de moduladores. O que é isso? São palavras para atenuar conflito.
Nós usamos muitos diminutivos para tentar procurar consensos. Tem a sua parte boa nisso. Mas o texto aqui, ele está dizendo que se alguém errar com você, você deve repreendê-lo, para acabar o problema ali. Conhece aquela expressão futebolística? O que aconteceu no campo fica no campo. Houve um problema? Houve. Envolveu o quê? Dinheiro? Envolveu. Eu te emprestei, você me devolveu? Vem cá, eu preciso do meu dinheiro, quando é que você vai me devolver? Desculpa. Não, tudo bem, desculpa, mas quando é que você vai devolver? Tal dia. Pronto, resolveu o assunto. A briga foi feita, você repreendeu e a pessoa concordou e vai te devolver. Acabou o problema. Agora você não vai ficar falando para tua mulher, fulano, puxa vida, nunca mais empresto. Não, você resolveu o problema com ele, aí você vai pecar. Não cabe a você falar mal do outro, que se o problema foi resolvido, ele não vai te pagar? Vai, então pronto, acabou. O problema é o pecado na língua, a pessoa vai fofocar, vai criar maledicência, vai difamar. Não pode, isso é pecado, e o pecado vai encontrar você. Não se preocupe, nossos pecados nos encontram, em algum momento, meus irmãos, eles vão nos encontrar. Essas pessoas que usam da língua para maledicência não serão poupadas quando o seu turno chegar, porque a vida é assim mesmo. No que toca ao que o texto está dizendo, nós precisamos resolver os problemas com franqueza. E aqui veja, é um problema que ele está lidando. Você não deve represar no sentimento negativo o ódio. Você tem que repreender se houve um erro. Se não houve erro, não houve repreensão, acabou. Nós não estamos contemplando aqui problemas virtuais. O que é virtuais? Olha, isso eu já ouvi, não sei se você já ouviu isso. Vou simular aqui uma conversa. Olha, eu acho que fulana tem alguma coisa contra mim. Eu não sei não, ela olhou para mim de um jeito quando eu falei com fulano, ela tem alguma coisa contra mim. Isso não pode, isso é suspeita, isso é maledicência. Se você acha que fulana tem, vá lá e pergunte a ela. Mas quantas vezes algumas pessoas, por uma suspeita infundada, criam uma imagem de alguém e difamam o outro pela maledicência? Não pode. A Bíblia trata com problemas. Qual que é o problema? Tem que ser concreto. Você me deve dinheiro? Pague. Você bateu no meu carro? Conserte. Você quebrou o vidro? Pague. São coisas objetivas que precisam ser resolvidas. E diz que se houve alguma coisa, não procure vingança, não guarde rancor, não represe isso, mas ame cada um o seu próximo com a si mesmo. E aqui Tripp, ele vai agregar em nossa conversa aqui, 2 tipos de ódio que eu acho interessante a maneira como ele coloca. Geralmente quando se pensa em ódio, logo nos vem à mente imagens de pessoas histéricas, gritando umas com as outras, com agressões verbais e até físicas. Mas existem outras modalidades de ódio que podem circular entre as pessoas muito sutis, de uma forma muito sutil. Tripp denuncia alguns tipos de ódio, por exemplo, o favoritismo e o rancor. Favoritismo. Uma forma sutil de ódio é o favoritismo, que concede favor a alguns e não a outros, por causa de um padrão que estabelecemos em nossa mente. Ele pode ser baseado no status econômico, aparência física, raça ou etnia, diferenças doutrinárias, farisaísmo, reação com respeito a certos tipos de pecado ou alguma outra coisa. Algumas pessoas vivem fora do nosso círculo de favor e, portanto, de nosso ministério, e simplesmente por serem quem são. Então, o favoritismo é um tipo de ódio. Quando eu beneficio alguém porque esta pessoa me interessa, ou porque eu vou ganhar algo com isso, ou eu tenho alguma simpatia por esta pessoa e não pela outra, e eu a favoreço, eu estou sendo injusto, e eu estou, de certa maneira, manifestando um tipo de ódio. Eu não estou amando, porque o amor, ele não pode ser, não busca o favor de uns em detrimento do outro. Nós devemos amar os outros por aquilo que eles são. Um outro tipo de amor é o rancor, de ódio. Um outro tipo de ódio é o rancor, é guardar rancor.
Nós anotamos o que alguém fez contra nós, ficamos remoendo e cada vez mais irado, dando a nós mesmos cada vez mais razão para desprezar o ofensor. Fantástico isso. Não importa o que a pessoa faz aos nossos próprios olhos, nada está certo. Tudo é distorcido pela ira e pela amargura, através da qual a enxergamos, destruindo qualquer possibilidade de lidar com o pecado de maneira piedosa. Esse rancor é terrível, meus irmãos e irmãs. Isso se apropria da gente, que às vezes nem percebemos. Precisamos tomar cuidado. Diz Shakespeare de uma forma brilhante, né? O ódio é um veneno que você toma para tentar destruir o outro. Não adianta você odiar a pessoa. O seu ódio, objetivamente falando, não está trazendo nada para aquela pessoa. Supomos que você odeie um motorista de ônibus da linha Pássaro Cinza, é isso? Né? Pássaro preto ou pássaro cinza? Pássaro marrom? Viu? Eu quase cheguei lá. Aí você começa a ter um ódio brutal, um rancor, porque talvez ele não tenha abrido a porta e você perdeu o ponto. Vamos criar uma situação. Você começa a odiar ele agora. O que você está, objetivamente, o que está acontecendo com ele agora? Não está nada. Ele está dirigindo o carro dele tranquilo. E você? Você está amargurando, está perdendo de brincar de bola com teu filho, está perdendo de tomar um diálogo mais gostoso com seus colegas, ou talvez um diálogo melhor com a tua esposa, está deixando de usufruir de um momento de oração para ficar remoendo. Você está se destruindo, está se envenenando, o seu coração fica amargoso, olhar caído, pessoa rancorosa. É uma triste vida, meus irmãos. Isso não traz bem a ninguém, não faz bem a ninguém. O perdão é a melhor forma de você libertar a si próprio. Você não fica preso àquela pessoa. O ódio te prende ao passado. Mas fulana fez isso comigo, eu não consigo esquecer. Isso você tem que tratar disso, tem que perdoar. Porque fulana vai viver na vida dela e você não consegue. Você empacou a sua vida naquele episódio e você fica revivendo aquele episódio dia após dia, envenenando o teu coração, envenenando a tua mente, e começa a ser aquela pessoa tóxica. Você sabe que é uma pessoa tóxica? Aquela pessoa que você não consegue ficar do lado dela. Você está conversando com alguém, mas você sabe, eu não quero dizer não, mas fulano de tal, péssimo isso. Eu guardo muito uma frase, né? Se você não tem nada de bom para falar de alguém, não fale nada. Não fale. Mas por quê? Porque isso não vai edificar ninguém. Todos nós somos pecadores e pecadoras. Se nós ficarmos rastreando o que cada um de nós faz e ficar evidenciando isso, a gente não sai do lugar. E aqui é um tipo de ódio que prende as pessoas. Elas ficam amarguradas, rancorosas, prostradas, uma vida sombria, uma vida sem paz. E aí se conclui a sentença de Isaías: os ímpios não têm paz. Uma pessoa sem paz é uma vida triste. Diante desse quadro de ódios, como se deve reagir? Tripp oferece 2 pensamentos para contribuir com a solução das questões que levanta. Primeiro, entendemos-nos como instrumentos da revelação. Isso é brilhante, veja só. Como faz diferença compreender que quando alguém peca contra nós, não é uma ocasião para vingança, mas para que Deus seja revelado. Então, alguém pecou contra você? Muito bem, o que você fez? Como você reagiu? Pastor, eu devolvi na mesma moeda. Não faça isso. Não faça isso. Você tem que mostrar Cristo para aquela pessoa. Use o pecado para revelar. Uma vez houve um diálogo interessante. Eu vou dar um nome aqui para um músico. O nome dele é Jorge. Estava caminhando na rua. Ele estava desapercebido e trombou com alguém. Essa pessoa com quem trombou olhou para ele e disse assim: tonto. E aí Jorge estendeu a mão e disse assim: muito prazer, Jorge.
Veja, mudou a conversa, né? Mudou. O outro trouxe uma ofensa e o outro se saiu com uma cortesia provocativa, né? Porque fez com que o outro visse que estava sendo grosseiro, hostil, e ele estava ali aberto ao diálogo, né? Para tentar consertar as arestas, talvez com bom humor. Nunca sei como terminou a história, se ele apanhou ou não, mas fico com esse recorte. A questão aqui que se dá, humor, diga-se de passagem, é que nós precisamos repensar a maneira como refletimos as más ações pecaminosas que vêm contra nós. Nós não podemos pagar com a mesma moeda. Precisamos lembrar como Cristo repreendeu a João e ao seu irmão João e Tiago, os filhos do trovão, quando Jesus estava passando com a sua comitiva, querendo ir atravessar Samaria para ir a Jerusalém. Os samaritanos não deixaram. João disse assim: Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu sobre essas pessoas? E Jesus disse: não, vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, não é assim que devemos reagir. A pessoa agiu de forma pecaminosa, seja você a mostrar redentividade. Você tem Cristo, ela não. Ela agiu de uma forma pecaminosa, e você vai usar esse momento para apresentar o Redentor a ela. Como você vai apresentar o Redentor? Você vai pregar a ela? Não, vai mostrar uma atitude maior. Você vai perdoar. Se ela amaldiçoou, você vai bendizer. Se ela maltratou, você vai trazer coisas boas, porque você não é igual a ela. Você tem a Cristo. Então você vai trabalhar isso de uma forma redentiva. Fantástica esta abordagem de Tripp. Segundo, não levar rusgas para o lado pessoal. O encontro mais importante na confrontação não é o encontro da pessoa com você, mas com Cristo. A repreensão não força a pessoa a encarar o seu julgamento, dá a ela a oportunidade de acertar-se com Deus. A ideia é que quando eu for confrontar a pessoa e dizer: fulana, você está errada, ela não vai se sentir humilhada porque eu quero vencê-la. Ela vai se sentir gratificada porque eu estou trazendo ela para mais próximo da verdade. Esse é o sentimento. Não vou assim: puxa, fulana me repreendeu, nunca mais falo com ela. Não, você está levando para o lado pessoal. Fulana disse isso porque de fato você estava errada e você precisava ser corrigida. E a correção nos traz para mais perto de Deus, para fazer aquilo que é certo. E a Bíblia, ela nos estimula a adotarmos este espírito de acolhimento à repreensão. Vejam dois textos aqui, Provérbios 9 e 8. Não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. O sábio, quando ouve uma repreensão, ele não hostiliza, ele não odeia a pessoa. Ele vai dizer: olha, você está certa, eu vou mudar. Esse é o sábio, sábio segundo a Bíblia. Um outro texto: fira-me o justo, Salmo 141:5. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Veja, a repreensão é traga com acolhimento. A confrontação ao erro do próximo precisa, portanto, ser redentiva, levar a pessoa para Cristo, não para nossas razões. Se nos recusarmos a confrontar de maneira bíblica, talvez isso seja um indicativo que existem outros amores presentes em nossos corações. Veja o alerta de Tripp, diz ele aqui: da perspectiva de Deus, a única razão pela qual nós confrontamos é porque amamos o Senhor e queremos obedecer a Ele. A ausência de confrontação bíblica uns para com os outros precisa ser vista pelo que é: algo enraizado em nossa tendência de correr atrás de substitutos de Deus. Nós confrontamos de maneira não bíblica, ou não confrontamos, porque amamos alguma coisa mais que a Deus. Talvez amemos tanto o nosso relacionamento com essa pessoa que não queremos correr riscos. Isso é comum. Às vezes alguém diz assim: fulano errou. Você não vai falar nada não?
Ah não, eu gosto tanto de fulano, eu tenho tanto apreço por ela que eu não vou corrigi-la. Pecou. Você desobedeceu a Deus, porque se ela errou e o erro se evidenciou, você tem que confrontá-la para o bem dela e por obediência ao Senhor. Senão você ama o seu relacionamento mais do que ama a Deus. Você é uma idólatra. Você acabou de demonstrar idolatria por um relacionamento. Ela é maior do que Deus para você, por isso que você não a repreende. Você veja como a idolatria é muito sutil, e nós podemos endeusar, por assim dizer, as pessoas, os relacionamentos. Tomemos cuidado. Considerações. Viver em comunidade envolve relacionamentos mais profundos e significativos. Envolvimento com certeza implicará em sentimentos conflitivos quando existir desavenças. Mas como sabemos que nossos sentimentos expressam adoração, ficaremos alerta para harmonizá-lo com as Escrituras e confrontaremos os erros em comunidade como uma maneira de revelar mais de Cristo uns para com os outros, e não como oportunidades para qualquer demonstração de vaidade pessoal. Esse é o grande desafio. Isso aqui é um resumo dos 3 subtemas. Que Deus nos ajude para que nós não nos classifiquemos, como Paul Tripp diz no primeiro subtema, não sejamos pessoas casuais, nem uma igreja casual. Aprofundemos nossos relacionamentos. Que também nós consigamos não idolatrar nossos sentimentos. Vamos nos desprender deles. Você não é seus sentimentos, muito menos Deus não é seus sentimentos. E terceiro, a confrontação é bíblica. Se você não faz, está pecando, idolatrando alguém mais do que a Deus. Que Deus nos ajude para que nós não venhamos a cair nestas armadilhas tão sutis do nosso coração. Amém.